Cansaço sem explicação, tireoide desregulada e dificuldade para emagrecer nem sempre vem só da alimentação. O banheiro parece o lugar mais relaxante da nossa casa, mas nele podem ter 5 coisas com compostos tóxicos perigosos, muito nocivos para a nossa saúde. Nesse vídeo aqui eu vou te falar quais são essas 5 coisas e o que você deve fazer para evitar isso, ou até mesmo substituir na sua casa. Você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar o que te incomoda mais aí no dia a dia? É um cansaço grande, recorrente, ou uma preocupação com uma doença mais grave? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Quando a gente pensa no banheiro, a gente pensa que normalmente é o ambiente mais limpo da casa, né? Então, apesar dele parecer um ambiente mais higiênico, esse vapor, o espaço fechado, ele podem acumular toxinas invisíveis que a gente acaba ficando em contato ao longo do nosso dia. E alguns produtos químicos diários que ou a gente usa ou são liberados ali no banheiro, podem gerar aqueles disruptores endócrinos que entram pela pele, entram pela respiração, caindo na nossa corrente sanguínea e podem ter um impacto sim no nosso metabolismo, podem sobrecarregar o fígado, podem alterar a tireoide, pode dar desequilíbrio hormonal, inflamação crônica de baixo grau. Para muitas pessoas isso pode aparecer justamente com o cansaço que eu te falei, sem explicação, dificuldade para emagrecer, aquela névoa mental, né, aquela sensação de o que eu estava fazendo mesmo, não lembrava muito bem das coisas. Então eu vou te falar aqui quais são os itens perigosos que estão presentes no banheiro da grande maioria das pessoas e o que você pode fazer para resolver essa situação. Primeira coisa é das mais prevalentes, e eu aposto que, sei lá, 90% dos banheiros tem, é algum tipo de mofo. O mofo pode estar manchinhas pretas no seu teto, no rejunte, na cortina do box, naquelas frestinhas que fecham o box se você tiver. E eles, na verdade, são colônias de fungos que liberam micotoxinas no ar que está carregado do vapor. Isso é muito importante hoje em dia. Muitas pessoas têm banheiros cada vez menores e com cada vez menos circulação, né? É comum hoje em dia você ter banheiro que não tem nem janela. E muitas vezes a pessoa tomou banho num ambiente mais quente, tava frio lá fora, e a pessoa fecha a porta do banheiro logo depois do banho e fica aquele ar carregado de vapor ali, num ambiente ótimo para o crescimento justamente desse mofo. Esse impacto na saúde do mofo pode ser bastante relevante. Essas micotoxinas podem levar a cansaço excessivo, alergia respiratória, sinusite, névoa mental com inflamação do sistema nervoso. Então é muito importante a gente não negligenciar isso, não deixar para depois, falar assim, depois eu limpo, depois eu resolvo isso. É importante limpar, mas de uma forma segura para você. Não é interessante utilizar água sanitária pura em lugar fechado, porque o cloro inalado prejudica os pulmões e pode ser super perigoso. Então, o correto é você borrifar vinagre puro de álcool, deixa agir por 1 hora e pode usar uma pastinha de bicarbonato de sódio com água para esfregar ali, mantendo o ambiente sempre ventilado. Aí, Patrícia, mas não tem janela no meu banheiro. Tira as toalhas molhadas de dentro, bota elas para secar num ambiente ventilado, com luz do sol, né, para não ficar aquela toalha ali também piorando a situação, e deixa a porta do banheiro sempre aberta para facilitar. Quando a gente pensa na alimentação que poderia dar um suporte para o nosso fígado com relação a essas micotoxinas, a gente pensa sempre na necessidade de glutationa, né, que é um antioxidante chave para o fígado justamente ajudar a neutralizar essas micotoxinas. Então lembra que alimentos ricos em enxofre, como ovos, alho, cebola e crucíferas, são excelentes opções. O brócolis, a couve-flor são os exemplos de crucífera. E castanha do Pará também é uma excelente fonte de selênio que vai ajudar a restaurar um pouco a glutationa. Segunda coisa que também é muito comum, me conta se na sua casa tem ou não, porque ou você tem cortina de plástico no box, né, na área do banho, ou você tem uma porta mesmo, um blindex que a gente chama, né? Pode ser de vidro, pode ser de plástico. Me conta aí o que tem na sua casa, que eu vou adorar ver o seu comentário. Muitas pessoas têm aquelas cortinas de PVC baratinha que liberam ftalatos no ar quando aquecidas pelo vapor do chuveiro. Então a gente pensa muito em microplásticos da alimentação, mas a gente também pode inalar esses microplásticos. E esses ftalatos atuam como xenoestrógenos, são químicos que mimetizam os hormônios naturais do nosso corpo. Nas mulheres podem causar desequilíbrio de estrogênio e prejuízo à tireoide, e nos homens podem levar até mesmo a queda de testosterona, perda de massa muscular e até mesmo fadiga, cansaço persistente. Então, o ideal, no melhor dos mundos, seria substituir o seu box por um de vidro temperado ou cortina de tecido lavável, tipo um poliéster impermeável, ou plásticos certificados livres de BPA, PVC e ftalatos para prevenir, né, essa inalação desses tóxicos pelo nosso organismo. Ainda tem a questão dos parabenos presentes em cosméticos e produtos de higiene. Os parabenos são conservantes sintéticos, podem vir com o nome de metilparabeno,
propilparabeno, butilparabeno, estão presentes em shampoos, cremes, produtos pós-barba. Eles podem ser absorvidos pela pele, chegam no fígado e sobrecarregam o fígado, podendo reduzir também a capacidade de queimar gordura, regular a glicose. Então é importante que a gente observe o rótulo, se isso for uma questão para você, para estar livre de parabenos, sem fragrâncias artificiais e dar preferências à base de vegetais. Óleo de coco, babosa, né, que é a aloe vera, manteiga de karité, óleo de argan. Então, se você estiver pensando ainda em como melhorar o papel do seu fígado, se você já estava exposto a isso, ingerir os polifenóis da alimentação, como o do chá verde, da cúrcuma, com a pimenta do reino, ajudam a ativar enzimas de eliminação e favorecem o metabolismo a funcionar melhor. Tem um outro problema muito grande no banheiro, que é a questão do desodorante em spray aerosol e a questão dos sais de alumínio, né? Pulverizar aerossol em lugar fechado pode injetar essas micropartículas nos pulmões. E os antitranspirantes podem ter sais de alumínio, né, normalmente. A gente sabe que o suor ele regula a nossa produção corporal, né? O fígado e os rins filtram as toxinas que são eliminados e o alumínio bloqueia as glândulas sudoríparas, gerando inflamação local em alguns linfonodos para algumas pessoas. Então, se você é uma pessoa que vive sempre com alguma bolinha, onde coloca, né, na axila, alguma inflamação, pode ter a ver com essa questão do alumínio estar entupindo um pouquinho ali. Então, pode dar esse desconforto na pele para algumas pessoas. Você pode substituir por desodorante em bastão, rolon ou creme, sem alumínio e sem os parabenos. E para proteção solar, uma boa opção é você buscar um filtro que seja mineral, físico, à base de óxido de zinco e não tanto filtro químico. Na dúvida, conversa com o seu dermatologista. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Antes de te falar o último que está presente no banheiro da grande maioria das pessoas, quero te convidar a conhecer o meu desafio de 10 dias. Eu tenho 3, na verdade, para inflamação, para controlar o açúcar do sangue, para te ajudar a emagrecer. Todos os dias você recebe dicas, receitas, todo mundo que está fazendo tá amando. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. Falando um pouco mais das crianças e das mulheres, tem a questão também de talco e maquiagens que infelizmente podem estar contaminadas com metais pesados, né? Pós, maquiagens, podem ter talco contaminado com asbesto, que é o amianto, e metais pesados como chumbo e mercúrio. Esses metais pesados se acumulam no organismo, sobrecarregam os rins, podem prejudicar a memória, aceleram o envelhecimento cutâneo. Então, se a maquiagem é muito antiga, né? Às vezes era uma maquiagem que você herdou de alguém, tá há muito tempo lá no seu banheiro, tá vencida, o mais interessante é que você descarte, sempre preste atenção à data de validade e escolha sempre que possível cosméticos minerais, limpos e sem talco. Então, o ideal, se você está pensando em varrer isso do seu organismo, é pensar nas fibras solúveis, que elas atuam como se fosse uma esponjinha no intestino, impedindo a reabsorção das toxinas. Então, linhaça moída, farelo de aveia, chile, psyllium pode ser boas opções para o seu dia a dia. Me conta aqui embaixo, então, se você verificou que fazia alguma dessas coisas erradas, o que te chamou mais atenção e você vai mudar hoje mesmo? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.